Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor nessa terça-feira. Amém? Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre a questão da soberania de Deus e da responsabilidade dos crentes. Existe uma crença na igreja que diz que Deus é soberano em todas as coisas e que Deus controla todas as coisas de maneira absoluta. Tudo que acontece é porque Deus quer. E tudo que deixa de acontecer é porque Deus determina. E na Bíblia a gente vê que as coisas não são bem assim. A Bíblia ensina que existe uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Deus não determina a malignidade de ninguém. Deus não determina a nossa ineficiência. Nós estamos com plena responsabilidade sobre aquilo que está sobre o nosso comando. No reino de Deus, Deus estabeleceu que o homem deve ter domínio na terra. Primeiramente sobre si mesmo e em seguida sobre o seu ambiente, sobre as suas circunstâncias. Portanto, hoje eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você ler a primeira parte desse versículo, você vai achar que Deus pode fazer infinitamente mais tudo que Ele quiser. Mas a segunda parte do versículo diz: de acordo com o poder que em nós opera. Se não houver poder nenhum operando em nós, nós limitamos Deus de fazer qualquer coisa além do que pedimos ou pensamos em nós. Nós podemos limitar Deus, e isso é uma coisa que vai contra a teologia de muita gente. Nós podemos limitar as ações de Deus em nós. Deus se limita àquilo que eu penso em mim. Deus em si mesmo não pode ser limitado. Deus é ilimitado. Nele, na sua capacidade, no seu poder, na sua glória, na sua sabedoria, Deus é ilimitado. Mas Deus decidiu se limitar, dando autoridade ao homem em si mesmo. Portanto, talvez isso esteja trazendo uma reviravolta nos teus conceitos a respeito de Deus. Mas eu vou dizer para você, talvez você esteja perguntando ao longo dos anos, por que razão eu não consigo avanços significativos na minha caminhada? A resposta pode estar ligada a essa questão da profunda responsabilidade que Deus coloca sobre a tua vida. As coisas que você está querendo que Deus faça, e Deus está esperando que você tome iniciativa em fazer. Essa é uma das coisas mais importantes da vida cristã, que está sendo negligenciada por muita gente de Deus. A palavra de Deus diz, em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Portanto, nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Essas coisas parecem contraditórias. Se é Deus que opera em mim, como é que eu posso operar? Na verdade, existe uma equação simples no reino de Deus. Deus deu tanta autoridade a nós, sobre nós mesmos, que Ele só opera as coisas espirituais do reino se nós operarmos primeiro. Deus está esperando que a gente opere em fé, para que Ele opere com o seu poder. Hoje é um dia de pensarmos nisso em relação ao conceito do reino de Deus, da autoridade humana que Deus concede a nós. Tem muita gente que não gosta de escutar isso, né? Durante muitos anos eu tive uma linha de pensamento calvinista. Eu achava estranho a gente achar que o homem devia ter esse tipo de autoridade. A gente achava que Deus é a autoridade suprema e, portanto, Ele não dá autoridade nenhuma. Ele é o chefe supremo. Na verdade, Ele é o chefe supremo. Mas Deus distribui soberanias. Deus distribui autoridade. Deus decreta autoridade, como decretou ao homem. A chave para se entender o reino de Deus na terra é entender um pouco da autoridade que Deus concede a nós, como humanos e como povo de Deus. Sem entendimento disso, nós vamos ficar entalados, nós vamos ficar encurralados na caminhada.
Um crente que não conhece a sua autoridade, um crente que não conhece a sua autonomia e autorização de Deus para agir na terra, é sempre um crente que está esperando que Deus tome todas as iniciativas de mudança, de panoramas e de situações. De modo geral, os crentes oram assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Os crentes oram da seguinte maneira: se isto for da tua vontade, faça isso. Ora, um crente que conhece a sua posição no reino de Deus, ele começa a deixar de orar assim. Porque primeiro ele conhece a vontade de Deus e ele sabe como é que ele opera na terra. Ele sabe a sua posição de autoridade. Ele sabe que ele está aqui como um embaixador para comandar coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui na autoridade do reino. Ele está aqui para determinar a mudança em si mesmo, no seu próprio coração. Ele está aqui para não ser mais refém da sua emocionalidade, dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo fala em Efésios que antigamente, antes de Jesus, todos nós éramos reféns dos nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas em Jesus agora nós temos autoridade sobre o pensar, autoridade sobre o nosso sentir. Isso é profundo, isso é tremendo. E você tem que aprender isso sobre a sua vida. Se você quiser dar saltos quantitativos de avanço no reino de Deus, você precisa conhecer isso, deixar a religiosidade de lado e entender que você tem uma tremenda autoridade de Deus na terra. Lembre-se, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pede e do que você pensa, mas segundo, de acordo com ou na medida de aquilo que está em você, na medida da sua fé, na medida da sua compreensão, na medida da sua disposição de agir para a honra e glória do Senhor. Que isso fique no seu coração hoje. O reino de Deus trabalha nessas bases. Vamos orar juntos? Papai querido, eu te dou graça porque o Senhor colocou sobre a nossa vida uma tremenda autoridade na nossa vida. Primeiro, para que a gente possa se conhecer. Nós temos uma identidade em Jesus. Nós estamos ligados ao Espírito de Cristo. A tua palavra diz que aquele que se une com Cristo é um Espírito com Ele. Nós estamos unidos na mesma autoridade, na mesma fé. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por isso e eu peço por todos os que estão ouvindo essa mensagem hoje, que o teu Espírito venha, Senhor, conceder a eles o entendimento da autoridade, de domínio e de capacidade que o Senhor concede a cada um de nós, para que nós possamos, digamos assim, exercitar o reino de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Que essa terça-feira seja uma terça-feira maravilhosíssima na tua vida, na autoridade do reino de Jesus Cristo. Amém.